Bem-vindos e bem-vindas de volta ao nosso podcast Podem Mais. O podcast que ilumina o caminho para uma compreensão mais profunda sobre neurodiversidade e suas interseções com várias áreas da saúde e educação. Eu sou Angelina, apresentadora junto às minhas amigas, e também fonos, Mariane e Renata. Estamos empolgadas por nos reunirmos novamente para explorar temas que vivenciamos diariamente. O autismo, a ecolalia, comunicação alternativa e empreendedorismo na fonoaudiologia. Hoje, estamos muito entusiasmadas por trazer para vocês nosso terceiro episódio, repleto de insights e inspiração. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já se inscreve em nosso canal e lembre de ativar o sininho para acompanhar todas as novidades. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, muito obrigada pela sua audiência. Vamos explorar histórias tocantes, insights valiosos e recursos úteis, que podem ajudar a tornar o mundo um lugar mais inclusivo e acolhedor para todos. Prepare-se para se emocionar, aprender e se inspirar com conversa fascinante e inspiradora. Durante o nosso bate-papo, a gente vai explorar a importância da comunicação alternativa para indivíduos com dificuldades e necessidades complexas de comunicação, sobre tecnologias e estratégias disponíveis, além de discutir como a gente pode criar ambientes mais inclusivos e acessíveis. E quem melhor para nos compartilhar conosco essa jornada do que a incrível Ana Phillips, fonoaudióloga, professora, palestrante, mentora, graduada há 11 anos e atuando com crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes. Ela é especializada em comunicação e desenvolvimento de linguagem, comunicação de fala de pessoas dentro do espectro autista, especializada em comunicação alternativa e aumentativa, membro da Isaac Brasil, mentoras de fonoaudiólogas, inclusive nossa, que atuam com a CAA, né, e já formou mais de 1.000 alunas que atuam com a CAA também em todo o Brasil. Nós estamos muito gratas por tê-la conosco hoje. É uma honra tê-la aqui. Seja bem-vinda, Ana Phillips. Que apresentação linda! Até fiquei emocionada. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa jornada, da nossa prática e poder inspirar mais, né? Inspirar mais colegas, inspirar mais famílias, para que a gente possa ser esse instrumento de voz, né? Para todas as pessoas que apresentam uma dificuldade, um desafio, uma alteração de comunicação, linguagem e fala. Acho que o nosso papel é ser essa ponte de conexão, né? Então, muito obrigada pelo convite e vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Ana, como você descreveria a importância da comunicação aumentativa e alternativa, a CAA, na vida das pessoas com dificuldades de comunicação? Essa é uma boa pergunta, né? Bom, eu entendo a comunicação alternativa e aumentativa como, além de uma ferramenta, além de uma estratégia, né? Além de um recurso, como uma possibilidade de existir. Eu acho que a comunicação alternativa e aumentativa, ela traz essa oportunidade de você ter o direito da participação social, de você ser incluído, de você ter voz, você ser compreendido. Eu percebo que muitas vezes a gente pensa na comunicação alternativa só para o usuário, né? Ou para a família, que tem uma pessoa com necessidade complexa de comunicação. Mas a verdade é que a comunicação alternativa não é só para o usuário, para a família, é para a sociedade. Nós vivemos usando comunicação alternativa. Só que as pessoas não param para pensar nisso, né? Então, eu acho que a comunicação alternativa, assim como transformou a minha vida, e tenho certeza que transformou a vida de pessoas, ela transforma a vida de todo mundo que tem acesso a ela. Então, é meio difícil falar isso, porque para nós parece um pouco óbvio, né? Isso. Mas talvez para as pessoas não sejam tão óbvio. Mas imagina você querer se comunicar, porque todos têm esse direito, todos querem se comunicar e você não tiver nenhuma forma de se comunicar. Então, eu penso em comunicação alternativa como possibilidade de existir, possibilidade de ter voz, possibilidade de ter o direito de ser quem você é, a partir de que você tem um suporte, você tem, né, uma ferramenta para poder se expressar. Ana, e na tua prática clínica, assim, quais são os maiores obstáculos que você observa, né? Quais são essas barreiras que a gente, né, compartilha muito no dia a dia, nesse sentido de conscientização, né, da sociedade, muitas vezes das próprias famílias, né, dessas pessoas que têm necessidade complexa de comunicação, para conseguir ter essa clareza, né, sobre o quão necessário é a CA para muitos indivíduos, né, e
realmente transpor essas barreiras, assim, né? Desfazer esses estigmas, esses preconceitos que existem, né? Às vezes a supervalorização da fala, e porque, né, existe muito essa supremacia de que só a fala que importa, e se não atingir a fala, nada mais serve. E muitas vezes a gente sabe que os indivíduos eles ficam ali escanteados, né, porque não conseguem se fazer entender, ouvir e tudo mais. Enquanto existe essa possibilidade da CAA, da comunicação alternativa, que seria justamente essa ponte para que eles fossem para o mundo, né, que se colocassem. Bom, eu acho que a gente tem muitas barreiras. Acho que talvez a maior delas ainda continua sendo a informação. A informação, ela é a mais forte que existe, porque a gente ainda tem muitos mitos, tem muitos medos, além das barreiras atitudinais, né? Porque uma coisa é a falta de informação e a outra coisa é você ter informação e mesmo assim você não querer. E a gente sabe que na nossa área, inclusive fonoaudiólogos não querem usar a comunicação alternativa, né? E ok, tudo bem, a gente não tem como obrigar nenhum profissional, mas eu penso que além da informação, né, que hoje eu percebo que é a maior barreira, então muitas famílias elas não topam, elas não querem implementar a comunicação dentro de casa com seus filhos por falta de informação, porque eles não sabem, né, o quanto aquilo vai apoiar o desenvolvimento da linguagem, fala e comunicação. Muito pelo contrário, eles acham que essa ferramenta, essa estratégia, enfim, a CA ela vai atrapalhar, muito pelo contrário. Então, ainda existe o mito de que as nossas crianças vão deixar de falar, elas vão ficar preguiçosas, ou essa criança não vai desenvolver uma possível fala, ou eu escuto, né? Mas vai ser assim para sempre. Além do profissional também, que muitas vezes ele sabe da importância, mas ele não quer participar do processo. E aí a gente vivencia isso muito na equipe multi, né? Eu sempre falo, quando essa criança, essa pessoa ela tem um problema de comunicação, esse problema não é só dela, esse problema é nosso. Porque se comunicação é troca e ela não está conseguindo trocar, esse problema também é meu, eu também faço parte. Então, o quanto que eu colaboro para o desenvolvimento e autonomia desse meu paciente? Então, existem várias barreiras. Então, a gente tem barreiras atitudinais de não ter, né, as pessoas não quererem usar. A gente tem barreira da informação, porque mesmo que a gente fale, nunca é suficiente, porque a gente precisa falar muito sobre comunicação alternativa. Eu percebo que o que a gente sabia de comunicação alternativa hoje não é a mesma coisa de 5 anos atrás, mudou bastante. Eu falo isso muito para os meus alunos, eu falo isso há muitos anos, a comunicação alternativa ainda vai dar o boom. Eu acredito que a gente está agora começando a falar mais, as pessoas estão ouvindo falar mais, as famílias estão ficando mais informadas e mais entusiasmadas e então, estão topando mais, assim como os próprios fonos também estão buscando mais novos caminhos, né? Porque, afinal, toda fono quer que o seu paciente desenvolva. Então, ela está entendendo que existem vários outros caminhos. A gente tem barreira dentro da nossa faculdade que a gente não aprende, né? A gente não tem isso dentro da faculdade. Então, quem é que vai nos capacitar para trabalhar nessa área se dentro da faculdade a gente não foi instruído? A gente tem barreira até de acesso, né, gente? Existe também o mito, né, de que comunicação alternativa é cara. Então, assim, não é toda a família que vai ter acesso às ferramentas, não é toda a família que vai ter acesso a um profissional que tem esse conhecimento específico. Depende da região também. Então, acho que a gente tem muitas barreiras ainda em torno da comunicação alternativa, incluindo políticas públicas. A gente precisa falar sobre políticas públicas, porque é direito, né? A comunicação é um direito. Então, se torna necessário discutir sobre políticas públicas, uma vez que a gente está falando de direitos. Então, tem barreiras dentro da escola, as escolas ainda não têm o entendimento do poder que elas têm na mão, que elas podem apoiar. Muitas delas ainda se negam, né, as nossas crianças usarem comunicação alternativa dentro desse ambiente, dentro desse contexto. Então, acho que barreira a gente tem de um monte, né? Talvez a maior delas ainda continua sendo a falta de informação. Isso. Ô, Ana, e como é que a CAA tem evoluído, né, ao longo desse tempo? E qual é o papel do fono especializado nesse contexto? Ótima pergunta. Bom, a comunicação alternativa ela vem evoluindo em vários quesitos. Eu acho que a primeira delas é essa informação ela está sendo cada vez mais difundida, então as famílias estão entendendo mais, os profissionais estão entendendo mais. Hoje eu vejo um número crescente de outros profissionais, além da fonoaudiologia, buscando a comunicação alternativa. A gente tem aí acesso a novas ferramentas, a novos aplicativos que estão surgindo, a gente está tendo cursos também mais voltados para essa área da comunicação alternativa. Então, a gente vem evoluindo, assim,
a passos curtos ainda, mas evoluindo, né? No sentido de acesso. A gente está tendo mais informação, capacitação, formações, coisas que antes a gente não tinha. Está sendo falado mais na mídia, então a mídia está se falando, né? A gente está vendo mais usuários de comunicação alternativa comunicando, compartilhando suas histórias. E eu vejo isso mesmo dentro da fonoaudiologia, como eu falei para vocês. Até então, a gente não se discutia isso dentro da nossa grade, né? A gente nem aprendia isso dentro da faculdade, essa era a verdade. Uma vez que a comunicação alternativa começou a ser solicitada dentro dos nossos consultórios, não tem como a gente fingir que não existe. Então, eu acho que, no mínimo, a profissional que ainda não trabalha com comunicação alternativa, ela está se sentindo incomodada com isso. Ou deveria se sentir, pelo menos, né? Porque se eu não trabalho com comunicação alternativa, o mínimo que eu deveria é ter um conhecimento para poder orientar essa família, para poder encaminhar para um profissional especializado, para eu poder dar o suporte para essa família. Então, eu vejo que dentro da nossa área também, o entendimento da profissional de que é necessário ter conhecimento. Então, ainda se forma, né? Vocês falaram do capacitismo. Então, assim, ainda se forma profissionais fonoaudiólogos capacitistas. Né? Eu era uma dessas, que quando eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, eu focava só na fala. E eu entendi que não era por aí. Né? Como eu, uma profissional da comunicação, tinha que focar só na fala. Então, eu precisei ter paciente que regredisse, eu precisei ter paciente que que deixou de falar, eu precisei me sentir angustiada, insegura, perdida, travada, sem chão, para entender que eu precisava me tornar uma outra pessoa, uma outra profissional, uma profissional menos capacitista e buscar recursos de verdade que dessem esse suporte e a possibilidade da minha paciente comunicar. E ela teria o poder de escolha e qual modo comunicativo ela iria. Então, dentro da fonoaudiologia, eu vejo esses avanços que o profissional hoje, o fonoaudiólogo, ele entende que eu preciso buscar novas ferramentas, eu preciso buscar novos caminhos além dos tradicionais. Eu preciso me reinventar, não dá mais para ficar fazendo a mesma coisa sempre. Eu preciso olhar para aquele paciente que ele não vai falar, ou ele fala, mas ele fala ali com suas dificuldades, e eu preciso buscar ferramentas, e eu preciso me capacitar. Até então, eu acho que a gente vivia, eu digo fonos, né? Muito na zona do conforto. Hoje em dia, eu acho muito zona de conforto trabalhar com a fala. Né? E não é nada fácil, a gente sabe que não é nada fácil uma pessoa falar, a gente sabe aí do desempenho, motor e tudo que envolve a fala, mas vai trabalhar com uma pessoa que é não falante. Vai dar esse suporte para ela, porque não é só sobre a fala, é sobre o poder dela de existir, o poder dela ter a voz. Então, é muito mais complexo você trabalhar até essa identidade de quem ele é a partir dele. Porque uma pessoa que é não falante, que não tem esse poder de escolha, esse poder de voz, ele é julgado constantemente, inclusive por nós, né? Então, eu vejo grandes avanços nesse quesito de que o profissional, a comunicação alternativa vem mudando, a fonoaudióloga vem entendendo a importância da gente se estudar, se capacitar para isso, e a gente vem avançando. Espero que a fonoaudiologia continue assim. A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia já está em grandes movimentos. Hoje a gente já tem a primeira pós-graduação. Alguns cursos dentro de algumas universidades estão falando mais sobre comunicação alternativa, mas ainda o movimento maior é na rede social e é entre os cursos que estão acontecendo em paralelo, né? A gente quer mais e precisamos de mais, mas esse movimento ainda precisa estourar a bolha da fonoaudiologia. Verdade. Ana, e você estava fazendo a colocação e eu estava aqui pensando, né, refletindo. O quanto que até essa própria formação da gente, né, nos leva a um lugar meio cômodo realmente nesse sentido, muitas vezes, de oferecer só aquilo que a gente tá ali habituado, ou que é, de certa forma, esperado, ou até meio que cobrado, de certa forma, né? Mas, por exemplo, e aí quando você começa a falar da comunicação alternativa, a gente começa a ter aquela clareza de que a comunicação alternativa, ela é um universo por si só, né? Assim como quem trabalha, por exemplo, a parte de fala, é um outro universo, Sim. Né? Existem muitas coisas, muitas variáveis dentro desse panorama geral. E, às vezes, a pessoa, o profissional ali, eu falo porque a gente já começou assim também, né? Era uma fono que sabia um método, né? E achava que entendia todo o universo da CA. E que aquilo que a gente estava oferecendo era o que
aquela pessoa lá, né, o paciente da gente tinha que absorver, né? E se não dava conta, a questão não era a gente que talvez estivesse, né, dentro daquela bolha e estivesse limitando, inclusive, as possibilidades dele. A gente não tinha essa clareza. Obviamente, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai se permitindo desbravar, né, e entrar e conhecer esse universo da comunicação alternativa, a gente consegue ter essa clareza. Mas a gente ainda tem muitos colegas, conhece muitas pessoas que ainda têm essa visão, né, de que eu já tenho a formação em tal método ou tal método e é isso, eu trabalho isso. Então, eu tô dando a CA para o meu paciente. Sim. Né? E assim, como que é... Você também... conta pra gente como é que foi essa sua saída, porque a gente sabe que você também teve uma experiência Sim. nesse sentido, né? De entender a CA como realmente esse universo e não nessa restrição a uma metodologia, né? E como tem sido a tua... Já que você lida com tantas fonos a nível Brasil, né? Como que é isso pra você quando você tá lá dando aula para as nossas colegas de classe, né, que elas também vivenciam isso, que muitas vezes elas fazem esse caminho, né, começam pelas metodologias para depois se deleitar no universo da CA. Aproveitar esse gancho, porque é muito comum perguntarem qual é o melhor método. Isso. Né? Só para complementar. Perfeito. Porque perguntam qual é o melhor método. Então, aí já aproveitando. Eu acho que essa história, essa ideia de metodologia e comunicação alternativa começa com a história da comunicação alternativa no país. Né? A gente começou a comunicação alternativa no país através de métodos. Então, foi o BLIS o primeiro método, o segundo método foi o PECS foi o mais difundido. Então, o entendimento ainda da comunidade, enquanto comunicação alternativa, é método, é PECS. Depois do PECS veio o POD. E aí ficou naquele jogo, né? Ou o POD, que é o mundo todo, aquele perfeito, completão, ou o PECS, que é um limitado. E aí, a profissional que começou a entender sobre a necessidade de buscar comunicação alternativa, ela foi pro POD porque ela entendeu que ali era um caminho mais robusto, com mais possibilidades. Foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu entendi que eu precisava trabalhar comunicação alternativa, naquela época, não tinha nada, só tinha um POD. Ou era o POD ou era o PECS. Então, eu fui fazer o POD, eu achei que lá iria trazer para mim as respostas. E eu sempre falo essa história, eu entrei mais perdida do que eu entrei, porque eu tinha perguntas e quando eu entrei no curso, além das perguntas, eu saí com mais perguntas e com mais dúvidas e com poucas respostas. E eu acho que isso foi o que me deixou frustrada, porque a questão não era a metodologia é incrível, mas a questão é que me faltava raciocínio clínico, me faltava entender sobre desenvolvimento de linguagem e me faltava entender que comunicação alternativa não se resume ao método. E eu acho que isso ainda para a fonoaudióloga é muito difícil de ela entender, que quando a gente está falando sobre comunicação alternativa, a gente está falando sobre linguagem. Então, a linguagem ela não se desenvolve igual para todo mundo. A gente não tem nem só um tipo de linguagem, né? A gente tem pelo menos 2 tipos de formas de aprendizagem de linguagem. Então, se eu estou falando sobre linguagem, formas de aprendizagem diferente, de aquisição de linguagem diferente, como é que vai dar um método igual para todo mundo? Não tem como, isso não existe. E aí eu saí da metodologia, eu fui para a prática, que eu sempre falo, vai lá para o site terapêutico para ver o que vai acontecer. A gente trava, não vai para frente. Aquela página 1A e 2B não vai para frente. Então, aquilo começou a me angustiar. O que estava faltando? O que mais que eu precisava fazer ao meu alcance que eu não estava encontrando as respostas? E daí foi onde eu travei, eu parei, entrei numa crise de existência. Falei, peraí, não é esse caminho. Então, qual é o caminho? E aí eu comecei a entender, e eu comecei a fazer vários cursos e vários... Eu falei esses dias ainda, isso para alguém ainda. Eu estudei todos os artigos de comunicação alternativa do país, eu conheço todos. Porque eu precisava entender o que as fonoaudiólogas faziam antes de mim. Então eu comecei a buscar nos artigos como é que é essa prática da fonoaudiologia. Como é que as fonos que trabalham comunicação alternativa fazem. E aí eu comecei a entender que a comunicação alternativa começou com o pessoal da paralisia cerebral, que não é o meu público é TEA. Falei, opa, não é meu público, a prática com a comunicação alternativa com paralisia cerebral é diferente, vou buscar no TEA. Aí eu vi uma outra prática, e aí eu fui buscar, mas peraí, tem práticas diferentes. Falei, não, e como é que a fono faz? E aí eu fui buscar artigos, e eu vi que não existe um consenso de prática no país. E agora, como eu rodo o país, eu vejo isso. Então, eu acho que não é só sobre a falta de informação e conhecimento, mas é do entendimento do papel da fonoaudióloga na comunicação alternativa. Então, o que a gente precisa entender?
que a comunicação alternativa não é método, ela se resume em conjunto de ferramentas, estratégias e recursos, e a fonoaudióloga vai desenvolver a linguagem através da comunicação alternativa. Só que ela precisa entender sobre linguagem e relacionar toda a parte da comunicação alternativa, buscar qual é o melhor recurso, a melhor estratégia, a melhor ferramenta e, se for necessário, uma metodologia para o paciente dela. Não é necessário um método para implementar. E essa é a grande chave. Se você tem raciocínio, você não precisa de método. Ô, Ana, quais são as principais técnicas e estratégias que você utiliza para montar seus sistemas de CAA para seus pacientes? Pergunta de milhões, né? Pergunta de milhões, vou entregar meu... Todos querem Todos querem saber. Eu acho que a verdade é que não existe segredo, gente. Existe estudo. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente está acostumado a querer buscar caminhos que têm atalhos. Não existe atalho. E eu acho que talvez essa é uma das partes mais difíceis quando a fonoaudióloga começa a trabalhar a comunicação alternativa, ela entende. Não existe atalho. Existe estudar, aplicar, buscar uma rota diferente, ver que com esse paciente deu certo, com esse não deu. Então, assim, quais são as minhas estratégias? Acho que o primeiro, uma boa avaliação vai me dar um achado. Uma boa avaliação vai saber me dizer como que esse sujeito... Como que eu posso criar um suporte, como é que eu posso buscar essa ferramenta que dê suporte para que ele possa compreender e expressar a linguagem. Então, acho que o meu segredo é uma boa avaliação. A partir da boa avaliação, eu vou discutir com a minha equipe multi, né? Eu tenho esse privilégio de ter uma equipe multi, eu sei que nem todo mundo tem. Mas a gente precisa saber que a comunicação alternativa ela vai trabalhar principalmente 5 áreas. A parte da linguagem, a parte cognitiva, a parte sensorial, a parte visual e a parte motora. Então, dentro da parte motora, se essa minha criança, por exemplo, esse meu usuário, ele é um paciente dispráxico, eu vou ter que pensar em um sistema, provavelmente, com um plano motor. Um plano motor consistente único. Porque eu não quero que ele fique gastando energia, eu não quero que ele desista de usar uma comunicação alternativa. E aqui não é nem alta nem baixa. O plano motor ele precisa existir nas duas tecnologias. Então, o plano motor facilita muito a aprendizagem. A gente pensar no vocabulário acessível, né? E aí, por isso que a gente fala muito das core words, das palavras essenciais. A gente não esquecer que as palavras acessórias também são importantes. Então, e essa responsabilidade de escolher o vocabulário para o outro é muito grande, né? É uma responsabilidade. Então, eu sempre faço essa escolha junto com a família. Aliás, todo o processo é junto com a família. Esse também é um dos segredos que a gente precisa entender, que o foco da comunicação alternativa... Ele é duplo, ele não vai ser só no usuário, ele precisa ser no usuário e na família. Então, um sistema que eu consigo pensar nesse planejamento motor, eu preciso pensar nessa facilidade de acesso ao vocabulário, se vai ser necessário colocar cores ou não vai ser necessário, entender, né, dentro desse perfil sensorial, se o toque, por exemplo, né, se ele tem uma dificuldade ali de toque, de seleção, então que tipo de acesso para ele... se ele não tem um controle motor suficiente. Então, são várias pecinhas que a gente tem que avaliar. E, através dessa avaliação, a gente vai discutir qual é o melhor caminho. Essa resposta para vocês, assim, de qual é as melhores estratégias, é difícil, porque eu acho que são muitas estratégias que a gente tem, né? Então, usar um vocabulário essencial, ele é fundamental. O tamanho da grade, eu acho que esse é um dos cuidados que a gente precisa ter. Nossa tendência é sempre colocar menos vocabulário para os nossos usuários, e a verdade é que não é isso. A gente aprendeu isso, inclusive, numa da aula da pós essa semana, a professora muito bem colocou que o acesso léxico, a gente não aprende de forma de produção, a gente aprende na compreensão. Então, se a gente coloca só um vocabulário restrito achando que o que ele vai falar, a gente está diminuindo o acesso dele. Então, mesmo que ele não acesse, ele vai lá e use a palavra, ele está tendo contato com essa palavra. Então, a gente precisa ter um vocabulário robusto para que ele tenha acesso a essa linguagem, porque a linguagem é robusta. Então, o vocabulário, eu gosto de trabalhar com sistemas com plano motores, eu gosto de trabalhar com figuras, cores, eu gosto de trabalhar sempre com a família junto. Então, não tem muito bem um segredo, quais as melhores estratégias. Tem um raciocínio clínico por detrás disso, né? E também a avaliação, como eu falei para vocês. Eu vou avaliar, vou ver qual é o melhor perfil que se encontra, vou sentar com a família, ver se esse raciocínio faz sentido, vou sentar com a TO, vou ver para ela se ela me ajuda, vou perguntar para a física como é que tá essa questão do planejamento motor também. E juntos a gente monta o melhor sistema. Não tem um segredo.
Ô, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa que é muito comum também, muito habitual. É a dificuldade que as pessoas têm de entender que a CA não é só para pessoa não falante, né? E aí na questão da avaliação, né? Como que você avalia a pessoa não falante? Ai, gostei dessa pergunta. Bom, a minha avaliação com a pessoa não falante é eu sentar e brincar ou conversar, enfim, né? Depende da idade. A minha avaliação ela é feita em vários encontros. Então, o primeiro momento é eu com a família, para eu entender o perfil, entender as necessidades, entender a demanda, a queixa. E o segundo momento é direto com o candidato. Então, com esse candidato, eu vou sentar, dependendo da idade. Então, se for criança, eu vou sentar, vou trazer algum objeto. Se ele gostar de brinquedos, eu vou trazer os brinquedos para interagir. Se ele não gostar de objetos, eu vou ir para equipamentos, né? Brincar com brincadeiras sensório-motoras. Porque eu quero contato, eu quero comunicação, eu quero interação. Eu quero ver como que ele domina essa língua, como é que ele expressa essa linguagem. Quero ver como é que é essa interação dele. E a partir desse momento que eu vou interagindo, eu vou observando como ele se comunica, como ele reage à minha comunicação, como a gente troca, como que é, né? Essas habilidades, né, de linguagem que ele apresenta. Então, as habilidades conversacionais, se ele inicia, se ele responde, se ele faz troca de turno, quais funções comunicativas ele tem ou ele não tem, né? Como que ele relaciona a compreensão do que eu falo, do que eu não falo. E durante a minha avaliação também, eu vou trazendo recurso visual, então figuras, pranchas, sistemas, para ver como ele interage com aquilo. E a gente vai acompanhando. E por isso que essa avaliação, ela nunca, eu sempre falo, a avaliação ela nunca acaba quando acaba. É uma avaliação que ela vai sendo contínua, né? Assistente. Então a gente vai apresentando os símbolos e vai vendo símbolo, recurso, prancha, alta, baixa, qual o melhor ela responde, qual o melhor dá o suporte para ela. E a gente vai seguindo por ali. Ô, Ana, e tem diferença, por exemplo, obviamente, para além dos estímulos que você oferece, né? Quando você vai avaliar, por exemplo, a criança e quando você vai avaliar um adolescente ou um adulto, né? Principalmente Sim. adulto, que a gente fala tão pouco, é muito natural a gente sempre focar muito na criança, né? E muitas vezes a gente esquece desse público que tá aí, né? Os adolescentes e adultos cada vez mais forte, porque as nossas crianças estão crescendo. Tem alguma diferença quando você vai organizar essa avaliação? Que diferença seria? Total. Eu atendo adultos e a avaliação com o adulto, a gente tem que entender melhor como é que é a rotina dele, os desejos dele, né? Eu sempre tento buscar para minha avaliação o que ele gosta. Independente se é criança ou adulta, a gente tem que trabalhar com interesse, inclusive na avaliação. Então, com os adultos, normalmente, as perguntas que eu faço são para ele, nunca é para a família. Então, já durante a anamnese e a avaliação inicial com a família, ele está junto. E eu sempre tento trazer essa oportunidade para ele poder expressar. Mesmo que ele é não falante, ele está ali, é sobre ele. Então, com a avaliação com o adulto, normalmente eu peço... Aí a gente trabalha com fotos da família, fotos da rotina. Eu converso sobre músicas, as músicas que eles gostam. A gente tenta conversar sobre as tarefas do dia a dia do que ele gosta, quem ele é. Será que ele sabe quem ele é? Porque tem uma vida toda ouvindo quem ele é, mas quem ele é a partir dele, né? Então, é uma conversa de igual para igual, né? Eu vou observando como ele domina essa linguagem, como ele expressa essa linguagem. Então, uma avaliação com o adulto, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode infantilizar nem esse processo. Eu não vou chamar ele para brincar, eu não vou chamar ele para jogar um jogo comigo. Eu vou sentar com ele, eu vou conversar, a gente pode tomar um café, a gente pode ir na cozinha, fazer um lanche, a gente pode ficar em silêncio, né? Porque a avaliação é um processo onde eu preciso me conectar para eu entender como é que funciona. Então, a nossa tendência é sempre olhar o que falta, né? Então, a gente faz uma avaliação tentando os achados avaliativos e ver, ó, ele não faz essa habilidade, ele não sabe fazer isso, aquilo, mas o que ele sabe? Né? Então, a gente precisa mudar a perspectiva. Eu trabalho com o que ele dá conta, o que ele sabe, qual é a fortaleza dele, qual é a potencialidade. Na minha avaliação, eu foco nisso. Então, o que esse adulto faz? O que ele gosta de fazer? Qual é o assunto que ele gosta de ouvir? Qual é o assunto que ele se interessa? Qual é o assunto que ele quer falar?
Então eu tenho adulto que já veio para mim para avaliação que ele adorava, por exemplo, Bee Gees, né? E lá fui eu mergulhar no universo do Bee Gees. Já teve adulto que veio para mim que o universo dele é gastronomia. Então lá fui eu me envolver na gastronomia. Já tenho adultos que agora, o último que chegou para mim é as músicas das novelas. E não são as novelas de agora, são as músicas antigas, assim, as novelas. Então lá vai eu buscando as coisas da novela. Porque se ele se interessa por novela, é sobre isso que eu quero falar com ele, para que ele possa expressar, né? Para ele possa mostrar para mim qual é a fortaleza dele. Então eu não vou buscar situações que levem ele a um constrangimento e apontar o que ele não sabe. Ele tem uma vida toda sendo apontado do que ele não sabe. Então, aqui comigo, eu quero saber o que você faz, como você se sente fazendo, para a gente criar uma conexão. Então, é aquilo que eu falo sempre, né? A gente precisa ser o suporte para dar o suporte. E a partir do momento que o adulto ele confia em mim, ele me dá a mão nesse processo, esse processo é feito em conjunto. Então, não é eu que mando, né? Não é eu que sou o profissional que tem a resposta. É ele que tem a resposta, é ele que vai me nortear. Eu só sigo. E aí, a gente vai construindo esse caminho. Como é que você adapta suas abordagens de intervenção para cada paciente, né? Eu vou ser muito sincera. Há muito tempo atrás, eu era muito controladora nas minhas sessões. Eu queria que tudo desse certo. A necessidade do controle faz a gente ficar sempre no alerta, né? Então, quando sai do controle, quando saía do controle, ainda sai, né? Eu me sentia muito frustrada. Eu planejava a sessão de um jeito, chegava o paciente de um jeito que eu nem sabia como ele viria. E aí, tudo aquilo que eu tinha planejado, muitas vezes não dava para acontecer. Então, isso me deixava muito frustrada. E aí, eu comecei a entender que o natural não é assim que funciona. A comunicação, a linguagem, e aí a implementação da comunicação alternativa não vai se dar nesse set perfeito da criança sentada, dele te olhando, ele apontando o símbolo, ele querendo conversar com você do assunto que você quer. Não é assim que funciona. É que nem a gente falar para a família, né? Modele o tempo todo, modele 20... Isso não existe, isso é utopia. Então, eu comecei a trabalhar primeiro em mim essa necessidade do controle e falar, tá tudo bem. Tá tudo bem, vamos ver como é que vai ser. Isso não quer dizer que eu não tenho raciocínio, isso não quer dizer que eu não tenha planejado, né? Eu sei os objetivos, eu sei as metas, mas quando o paciente vem, a primeira coisa que eu faço é, como é que você tá hoje? E às vezes não é uma pergunta, mas é eu sentir como ele tá. Então, como é que você tá hoje? O que a gente vai fazer? O que você tá a fim de fazer? Vamos pra cozinha, vamos conversar, vamos ouvir uma música, vamos dançar. O que tu tá a fim hoje? E eu vou deixando ele me mostrar. Porque se eu tenho muito claro para mim quais são meus objetivos e minhas metas, eu consigo adequar dentro do momento do set terapêutico. Agora, se não tá claro para mim o que é preciso ser trabalhado, eu vou ficar perdida. Então, a questão não é você ter o recurso, é você dar o suporte, né? A gente trabalha com o sistema com ajuda e sem ajuda. Então, não é o melhor aplicativo, não é a prancha que vai fazer o nosso paciente se comunicar, é a nossa relação que vai fazer ele comunicar. É óbvio que vai ter momentos que eu vou trazer suporte para que eu possa expandir, para que a gente possa avançar, é isso que a gente quer, né? A comunicação alternativa também é reabilitação, mas ela não é só reabilitação, ela é promoção à saúde, ela é direito, ela é qualidade, ela é bem-estar. Então, às vezes, a comunicação alternativa vai ter um suporte só de segurança. Se você quiser conversar, eu tô aqui. Então, as melhores estratégias que eu trago hoje é muito mais eu trabalhar a minha segurança enquanto pessoa, enquanto profissional, e focar no relacionamento, nessa segurança dele, para que o meu paciente possa ter a confiança e a segurança que ele pode contar comigo. Se ele quiser falar comigo pela boca, ele vai falar. Se ele quiser usar uma prancha, ele vai usar. Se ele quiser tocar um tab, se ele quiser. Se ele quiser usar gestos, ele vai usar. Se ele não quiser fazer nada, quiser ficar em silêncio, ele vai ficar. E tá tudo bem. Isso é comunicação. Porque eu entendi que ele precisava daquilo naquele momento. Ele foi validado, né? Então, eu acho que é a gente entender. A professora na aula essa semana falou uma coisa que é muito interessante. Presumir competência não é dar tudo. É a gente dar o que ele precisa. É dar o que ele merece, é o que ele necessita. E se a gente está o tempo todo em alerta,
a gente não consegue se conectar, a gente não consegue sentir. Porque a gente já está presumindo o tempo todo o que ele precisa. Mas se você não deixa sentir, se você não se conecta, se você não observa, se você não é uma detetive, que a gente fala, né, atenta, você vai perder as coisas no nuance. Um relacionamento é isso, a gente não tem um controle, a verdade é essa. Então, quanto mais natural isso for pro terapeuta, eu acho que melhor flui, né? Mas tem aquela coisa do adulto, né, de querer controlar, de querer colocar como você deve se comunicar, como que vai ser minha sessão, como você vai reproduzir. Então, ainda tem muito terapeuta preocupado com comportamento. Então, primeiro ele tem que se comportar na minha sessão. Depois, ele tem que fazer a atividade dele. Depois, a gente vai se comunicar. Tem muito terapeuta nesse viés ainda, né? Então, eu vejo que a gente precisa desconstruir muita coisa na gente para conseguir avançar lá na frente. Incrível. E a gente fica aqui... Tem hora que a gente dá uns bugs aqui, né? Porque é tanta... Uma verdadeira aula. Viajando nas palavras dela, olha, né? E a gente falando assim, né? Porque muitas vezes as pessoas associam CA à tecnologia. E aí a gente, obviamente, vive num mundo muito tecnológico, cada vez mais, né? E é fantástico, assim, pra gente que trabalha também com isso, ver que cada vez mais nas redes sociais, né? Existem influencers, né? São verdadeiros influencers, na verdade, que carregam aí multidões de seguidores, se comunicando, inclusive, com o CA, né, intermediário do CA, ou no mercado de trabalho, enfim. Como que você enxerga, assim, né, pela tua experiência, por acompanhar, por trabalhar com essas pessoas, esses autistas adultos e com necessidades complexas de comunicação, como que você consegue enxergar, né, a um médio ou longo prazo, esse avanço da tecnologia? Eu sei que vai ser meio complexo, assim, mas o caminho que a gente vem trilhando enquanto área de atuação mesmo, né, a fonoaudiologia, e essas demandas mesmo desses jovens adultos ou próprios adultos, assim. É uma pergunta muito boa, porque isso impacta diretamente no perfil socioeconômico do nosso país. Uma coisa é eu falar para vocês como que é a implementação, por exemplo, com adultos ou adolescentes lá no Sul. Outra coisa é a gente trazer isso para o Norte e Nordeste, ou Sudoeste. São regiões totalmente diferentes. Como que é com os meus adultos? É engraçado porque, assim, a gente vive no mundo tecnológico e a nossa tendência é cada vez mais trazer a tecnologia para tudo dentro da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que o perfil do país não é esse. E mesmo que a gente avance na tecnologia, o perfil econômico do Brasil é diferente. Então, precisa ter, de novo, muita base consolidada, né? Por isso que a gente fala dos direitos, né? Dos direitos, das políticas públicas, para que ele tenha acesso. Mas aí a gente também está julgando que todo mundo vai para a alta tecnologia, que todo mundo merece um tablet. Então, se fosse, talvez, né, a gente ainda julgando bem erroneamente, o caminho mais fácil seria botar um tablet na mão de todo mundo. Mas não é bem assim. Primeiro porque o tablet, vamos lá, vai infantilizar um adulto no meio da rua, vamos ser sinceros. Eu fiz isso, já tive essa experiência, levei os meus adultos para Outubro com o tablet e eles fugiam de mim. Fugiam, porque aquilo era um mico. O que uma garota tá fazendo com o tablet atrás de mim, querendo que eu use e onde eu não quero que ninguém perceba, né? A gente tem que lembrar que os nossos adultos, eles têm percepção do que acontece e de quem eles são. Então, quando a gente fala para eles, vamos usar um tablet, você tá deixando visível uma deficiência que até então, no meio dos estranhos, é oculta, ninguém sabe. Então, existe essa questão do pertencimento. A segunda questão é a questão da estratégia. Bom, ele precisa de uma ferramenta. Qual é a ferramenta? Vou para alta ou vou para baixa? Alta. Acho que o tablet não é o melhor caminho para adulto. A gente teria que ir para um celular. Aí a gente vem nas barreiras do software. Que aplicativos que a gente tem para celular? Não são muito bons que a gente tem hoje em dia. São aplicativos que eles não desenvolvem, são sistemas que não são robustos, são sistemas que dão vários bugs. Então, assim, tem que ter um celular legal também para ter isso. Senão, você vai ficar com aqueles aplicativos limitados. Aí vem de novo a questão econômica, se o adulto ou a família tem um poder para dar. E o terceiro ponto é que o que é melhor para ele? A gente tem que perguntar para o adulto. O que é melhor para você? O que você quer? Eu, com os meus adultos, todos eles inicialmente, eu sempre falo isso, né? Eu tô aí há quase 5 anos na CA. Todos eles eu comecei com a fórmula pronta.
é esse método, é alta tecnologia, é assim para todo mundo, porque eu aprendi assim esse padrão, esse raciocínio. E com o tempo eu fui vendo que, cara, não estava andando. Era aquele pensamento assim, nossa, meu paciente é grave, dá certo com todo mundo, aquele paciente lá que a professora mostrou, dá certo só com ela, na realidade dela, mas comigo aqui não vai. E aí eu comecei a falar, não, mas peraí, eu tô botando ele na caixinha, eu tô botando ele no padrão, por isso que ele não vai. Então eu comecei a abrir mão do controle. Não, peraí, o que você quer? E engraçado que todos os meus 3 adultos, todos eles estão me pedindo baixa tecnologia. Todos eles. Então, todos eles, um motivo, tiveram experiências mal sucedidas com comunicação alternativa com tablet, que foi usado como reforço. Então, o trauma é tão grande para eles que está sendo necessário muitos anos nessa questão de trabalhar qual é a importância da ferramenta do tablet. E dissociar que isso daqui não é uma barganha, isso não é obrigado, não é reforço, ninguém está te obrigando a nada. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, como que a gente usa a ferramenta? O segundo ponto é entender o que ele quer. Ele está me mostrando, eles, no caso, que são 3, estão me mostrando que falam, não, peraí, eu quero a baixa tecnologia, é mais fácil para mim. E por que é mais fácil? Porque no tablet eu tenho que navegar, eu preciso de um padrão, eu preciso de uma memória, eu preciso dar conta das minhas funções executivas, eu preciso dar conta da minha emoção, porque afinal eu vou me frustrar várias vezes tendo que buscar aquele botão. Então envolve questões emocionais, questões motoras, questões executivas, que às vezes no papel é só virar a página. Eu apertei, eu mostrei, ou então eu só olhei, e se o meu parceiro é um bom parceiro, ele vai validar, ele vai entender. E acho que esse é o caminho, né? Então, assim, não é o que eu acho que é o melhor, é o que ele quer. Então, eu preciso estar aberta para ver o que ele quer e eu vou tocar o barco. E é muito louco, porque nós, fonoaudiólogos, a gente tem um preconceito com a baixa tecnologia. A gente acha que é inferior, a gente desdenha, a gente não acredita. Ah, porque é difícil, porque é mais fácil a navegação. Mais fácil para a gente, né? Nem sempre para o usuário. Então, talvez o exercício para o fonoaudiólogo é incluir ele nas escolhas. O que ele quer. É ele que vai decidir. E quando é adulto, é ele que escolhe. Não é o pai, não é a mãe, não é você. É ele que escolhe. Acho que esse é o caminho. O difícil é a gente aceitar a opinião dele, né? E que reflexão incrível pra gente fechar esse bloco sobre comunicação, né? Alternativa e ir para outros assuntos, porque são muitos assuntos. Mas, assim, é muito isso. Eu acho que é um grande exercício, né, que a gente precisa fazer. E quanto profissional, porque pra gente é muito, às vezes, muito no automático, né? Querer exercer sempre esse controle e colocar o outro sempre nessa posição, assim, né? De que, você sabe menos ou você tem que aceitar o que eu tenho feito pra você, porque hoje a gente vai fazer isso, a gente vai falar sobre isso e não precisa ser assim. A gente também, na prática clínica, né? No dia a dia, a gente vê muito isso. Quando a gente chega lá e quer colocar todas as regras, não funciona tão bem quanto a gente vai seguindo a liderança, né, daquela pessoa, daquele indivíduo, e ali a gente vai encaixando, digamos assim, os objetivos, a qualidade do atendimento, o que a gente consegue proporcionar e a conexão que resulta disso É que eu acho que é diferente. muito difícil pra gente, enquanto fono, quando a gente tá trabalhando com comunicação alternativa, o medo da incerteza. Será que eu estou no caminho certo? Será que é por aqui? Será que é essa a ferramenta mesmo? Será que é essa incerteza de não saber se está certo nos faz deixar essa postura de que eu tenho que controlar e eu vou fazer desse jeito porque é desse jeito que eu aprendi. Isso. E se não for desse jeito, se não for essa resposta que eu espero, tá dando errado. Mas a gente está lidando com pessoas. A gente está lidando com seres que vão desenvolver linguagem de uma forma diferente, que vão processar de uma forma diferente, que vão entender e se comunicar diferente. Então, por isso que eu falei para vocês do controle. Quanto menos a gente ter essa necessidade de controle, mais a gente estiver disponível para aprender juntos, mais a gente vai conseguir construir ferramentas acessíveis e talvez mais justas, mais que deem suporte de verdade, sabe? Porque foi feito pra ele, a gente pensou pra ele. Eu fiz com ele e ele me mostrou qual é o caminho. Então, acho que é por aí que a gente vai seguindo. Isso. E aí, só pra fechar, realmente, eu acho que é muito isso, né? Às vezes eu já cansei de ouvir, assim, de alguns colegas falando, mas eu não sei
tal, por exemplo, falando em método, porque ainda é uma linguagem muito comum, né? Eu não sei tal método, eu só sei esse método, então é isso aqui que eu vou trabalhar com ele. Mas não é aquilo que funciona para ele, não é aquilo que ele precisa, né? E quando você fala desse público, principalmente, eu acho que o adolescente já vem nessa pegada de, né, querer se colocar com mais veemência e de deixar mais óbvio muitas vezes o que gosta e o que não gosta. Tem crianças também, né, que já tem isso desde muito cedo, mas eu acho que isso no público do adolescente e do adulto fica cada vez mais claro e mais forte. E aí, quando não funciona, então a CA não funciona para ele? Não, Sim. né? Muitas vezes é o profissional que realmente não consegue se dispor a, de fato, oferecer as possibilidades que seriam ideais, né, para aquela situação. Ana, aproveitando que você tinha pontuado um pouquinho mais atrás, né, que não existe só uma forma de desenvolver linguagem naturalmente. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Bom, tudo que a gente aprendeu até aqui é que existe uma única forma de aprender a se comunicar, uma única forma de desenvolver linguagem, que é a forma analítica. Então, até então, a gente entendia que o desenvolvimento da linguagem se dava por palavras, né? Unidades de significado referenciais. O que era isso? Essa criança ela vai aprender por palavra isolada, então ela vai começar falando bola. Depois ela vai começar a fazer 2 combinações de palavras, que é bola azul. Depois ela vai fazer 3 combinações, 4. Então ela vai para a fase telegráfica, então ela vai falar chuta a bola azul. E depois ela vai para uma organização mais complexa. Mamãe, chuta a bola azul, por favor. Então a gente aprendeu que o desenvolvimento da linguagem é juntando os tijolinhos, né? Nós todos, eu digo nós, mundialmente a gente aprendeu isso. E tudo que fugia esse padrão de normalidade, a gente falava que estava alterado. Mas lá na década de 70, mais ou menos 1973, Annie Peters e logo em seguida Barry Present começaram a buscar, começou com a Annie Peters, então lá em 1970, a fazer uma pesquisa. Ela foi tentar entender se realmente existia só uma forma de aprender a linguagem, de aquisição de linguagem. E ela viu que não, que existiam 2 formas de aprender linguagem. Uma juntando os tijolinhos e outra que já vinha com o castelo pronto, com os blocos. Ou seja, essa criança ela não iria aprender a se comunicar por palavras isoladas, mas ela já iria começar a aprender com enunciados maiores. E esses enunciados, eles teriam formas diferentes. Então, poderia ser uma palavra, como poderia ser uma frase, como poderia ser uma música. Então, essa unidade de significado ela não tem um padrão dentro desse outro caminho. Esse outro caminho se chama Gestalt. Então, Annie Peters identificou que existem 2 formas de aprender a linguagem. O analítico, juntando o tijolinho, ou o Gestalt, que é o enunciado todo. Logo em seguida, Barry Present, que é um dos maiores pesquisadores dentro da área do autismo também, foi estudar sobre desenvolvimento de linguagem Gestalt. E o público dele é autismo. E ele identificou que dentro do autismo é essa forma de aquisição de linguagem. Ele identificou nas pesquisas deles, né, dentro dos estudos, que mais ou menos 85% das pessoas autistas são processadores Gestalt de linguagem. O que ele quis dizer é que o autista ele não vai aprender a se comunicar por palavras isoladas, mas sim por ecolalias. Então, o Gestalt, que a gente chama, é a ecolalia. Ele identificou que o autista ele vai começar a se comunicar por ecolalias, e aí, no caso, dentro do Gestalt, as ecolalias tardias, né? Esse é o primeiro estágio de aquisição. Então, o Barry ele identificou que, além dos autistas se comunicarem por ecolalias, ou seja, essa é a forma natural deles adquirirem linguagem, essa é a forma de desenvolvimento da linguagem, ele identificou que existem 4 estágios de aquisição de linguagem dentro do Gestalt. E que a ecolalia faz parte do desenvolvimento de linguagem. Isso a gente já sabia, mas isso é algo natural do autismo. Ou seja, tudo que a gente aprendeu sobre desenvolvimento de linguagem cai por terra agora. Porque antes vinha um autista pra gente e o diagnóstico que a gente dava era de transtorno de linguagem. Porque a gente entendia que só existia uma forma de adquirir linguagem. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Hoje existem 2 tipos de adquirir linguagem. E um tipo vai ser diferente de outro, e isso não quer dizer que tem um distúrbio ali. Mas que esse sujeito ele vai aprender a se comunicar por uma outra rota. E, no caso, isso faz assim, né, na cabeça de todo mundo quando começa a conversar sobre isso. Porque por muito tempo a gente também ouve falar que a ecolalia é um comportamento que a gente precisa trabalhar para entrar em extinção, né? E aquele indivíduo parar de ter essas ecolalias, que vem muito paralelo àquela visão de que a ecolalia é
patológico, né? Esse olhar patológico para a ecolalia e não essa visão de que é um processo natural, né? Faz parte, ele está se desenvolvendo, né? E quando você fala, né, que existem estágios, então cada estágio vai ter uma característica, né? O que seria esperado, por exemplo, assim, né, nesse caminho que um processador Gestalt de linguagem vai percorrer pensando nesse desenvolvimento natural? Ótimo. O Barry trouxe nas pesquisas deles que, independente de que ele for um processador Gestalt com suporte, ele vai desenvolver, ele vai seguir o mesmo caminho de uma criança analítica, ou seja, com suporte ele vai chegar na gramática complexa. O ponto é que, por muitos anos, a ecolalia ela foi associada, né, e relatada como algo patológico. Então, é muito difícil a gente tirar isso da cabeça das pessoas hoje, de falar assim, olha, ecolalia não faz mal. Ecolalia não quer dizer que tem algo errado, né? Não é um distúrbio, não é um transtorno. A ecolalia, ela faz parte do processo natural de aquisição de linguagem do autista. Então, o Barry começou a estudar isso. Então, viu que tinha 4 estágios. Logo em seguida, veio a Marge Blank, que é uma outra autora que pegou a pesquisa da Anne Peters e do Barry e aprofundou essa pesquisa por mais 15 anos. E, além dos 4 estágios, ela identificou mais 2, que então, no final, fecham 6 estágios. Então, a Marge, muito sabiamente, identificou que o primeiro estágio de aquisição de linguagem, né, o Barry já tinha feito isso, mas ela foi lá e retificou e ampliou essa pesquisa, o primeiro estágio, o primeiro sinal de como uma criança ela está aprendendo a se comunicar e ela vai usar ecolalias tardias, esse é o primeiro estágio de comunicação. Então, dentro do autismo, se a sua criança tem uma ecolalia tardia e ela usa isso, provavelmente é o primeiro estágio do desenvolvimento de linguagem dela, isso é natural. O segundo estágio é onde essa criança ela vai pegar aquele bloco todo, então eu sempre gosto de dar esse exemplo, fica mais fácil. É aquela criança, né, a ecolalia tardia é aquela fala logo após a reprodução do interlocutor, é aquela fala mais tardia. Então são slogans de novela, são falas de personagens, são músicas, são falas de desenho, e a criança reproduz isso e fora do contexto. A gente fica, é aquela língua muito sem sentido literal, a gente não entende muito bem. Então, é aquela criança que, por exemplo, vai falar assim, foi tão bom, mas acabou. A gente vai perceber uma entonação diferente, a gente vai perceber uma emoção na fala, a gente vai perceber uma prosódia diferente. E, principalmente, a gente vai ver que o que ela está falando não é sentido literal. Então, às vezes, ela vai falar assim, foi tão bom, mas acabou. No meio da atividade, na sala de aula. A professora não entendeu, porque nem começou a atividade, por que ele está falando que foi tão bom, mas acabou. No estágio 2, essa criança, então, ela começa a quebrar essa ecolalia, né? Esse bloco inteiro. Em vez de ela falar, foi tão bom, mas acabou, ela vai falar assim, foi tão bom, mas acabou. Ela começa a quebrar. Então, ela vai ter uma diferença nessa mensagem, nesse enunciado. No estágio 3, essa criança, então, ela começa a falar por palavras isoladas pela primeira vez. É onde vem o apontar, é onde vem o significado referencial da palavra. Então, a criança no estágio 3, ela fala assim, acabou. E ela tá falando acabou porque acabou mesmo. O significado literal começa a partir. E a nossa tendência, muitas vezes, a gente tinha um paciente que falava muito ecolalia, mas daqui a pouco ele parou de falar. E a gente fala assim, ih, regrediu. O que aconteceu que ele regrediu? Mas não, ele não regrediu. Ele tá avançando dentro da sua linguagem e agora, pela primeira vez, ele tá começando a usar as palavras dele, porque as outras eram palavras vindo de outras fontes. E o significado, muitas vezes, né, ele é muito amplo. Pode ser, essas ecolalias podem vir para representar emoções, podem vir para representar questões fisiológicas, podem vir com conteúdo linguístico, podem vir para compartilhar com vocês as emoções. Mas as funções comunicativas daquele eco, ela vai se desenvolvendo conforme essa criança vai avançando. Então, no estágio 3, quando eu falo acabou, acabou. No estágio 4, essa criança começa a usar verbos, ela começa a usar conjunções como elementos e. Então, ela começa a estruturar uma pré-gramática ali. Ela começa a tentar uma frase meio telegráfica, com tempo verbal errado. Ela está brincando com as palavras. Então, a nossa tendência dentro do pensamento analítico é falar, tá falando errado essa frase, tem que ajustar, tem que organizar correto. Mas esse não é o desenvolvimento dela. O desenvolvimento dela vai seguir um caminho diferente. No estágio 5 e 6, então, essa criança ela vai deixando mais complexa ainda essa gramática. Então, ela vai estruturando melhor as suas frases, ela vai dominando melhor a língua,
ela vai dominando melhor os contextos e ela vai sabendo melhor como se colocar. Então, ou seja, essa criança, se ela tiver um suporte adequado, ela vai avançar dentro da gramática. Ela vai avançar dentro da língua, ela vai conseguir se expressar. O porém é que a gente está muito acostumado com o desenvolvimento analítico, com aquele de juntar palavrinhas. Então, se a minha criança ela não junta palavrinha, ela vem com uma frase inteira que não tem sentido para mim, mas tem sentido para a criança, eu vou falar que está errado, preciso consertar. Essa criança tem uma fala desconecta, é uma fala que não tem sentido, mas não tem sentido para a gente, para ele tem. Então, o nosso papel é ser esse detetive para entender qual é o sentido que ele tá dando e ajudar ele a colocar num contexto adequado, né? Com suporte. Ana, deixa eu te perguntar uma coisa, que também é muito comum, uma dúvida muito comum que chega no consultório. Processamento Gestalt de linguagem é um diagnóstico? Boa pergunta. Não é um diagnóstico. O processamento Gestalt de linguagem, ele é um processo natural de aquisição de linguagem. Então, quando essa criança ela vem para a gente para avaliação, a gente não vai aplicar nenhum protocolo, não existe nenhum documento, né? Existe uma avaliação fonoaudiológica para a gente resgatar amostras de linguagem para entender o processamento dessa linguagem, como ele está processando. Porque quando a gente fala em processamento, a gente está falando em cérebro, né? Cognitivo. Não é só a linguagem que ela é processada dessa forma. O todo é processado dessa forma. Então, a gente muitas vezes vai falar assim, aquela criança é rígida. Não é que ela é rígida, é que o processamento da informação dela funciona em blocos. Então, é aquela criança que vai brincar sempre com os mesmos brinquedos, é aquela criança que vai usar sempre os mesmos objetos, que vai iniciar as interações sempre da mesma forma. E a gente vai dando suporte para que ela vai seguindo os passos, seguindo dentro dos estágios, né? Mas quando essa família vem pra gente, a gente fala assim, olha, essa criança ela não processa dentro dessa forma, a nossa ideia já é o quê? É distúrbio, né? Ou é um diagnóstico, mas não tem nada de errado aqui, é o processo natural. Então, se é natural, não é um diagnóstico, né? A gente só entende que esse processamento, ele é diferente do meu. Ninguém vem no nosso consultório, né, Rei? A gente fala assim, processamento analítico de linguagem, isso é diagnóstico. A gente não dá esse diagnóstico, né? Então, o nosso papel é descrever como é feito esse desenvolvimento da linguagem. E só para complementar, Barry, o público dele é autista. 85% dos autistas, segundo a pesquisa, processam a linguagem por Gestalt. É exclusivo do autista? Não. Não é não. Boa pergunta. Não é não. A gente consegue ver, né, o processamento Gestalt dentro de pessoas típicas também, né? E pessoas com outras questões também cognitivas, né? O neurocognitivas. O ponto é que nem todo Gestalt é autista, mas quase todo autista é um Gestalt. Esse é o ponto. Essa pesquisa do Barry, ela é de 2013, 2015, eu acho que é. A gente já fez esse questionamento, né? Já se levou isso, né? Será que esse número é realmente isso? E eu vou ser sincera para vocês, eu acho que é bem maior esse número. Na nossa prática, quando a gente está lá, quando a gente começa a estudar sobre processamento Gestalt, de tudo faz sentido, quando a gente começa a aplicar, estudar e aplicar o suporte, dar o suporte necessário, a gente começa a ver que tudo faz sentido. Total. Que os nossos pacientes não é um ou dois, é que todos são Gestalts. E aí todos. Começa a bater o desespero. Independente do nível de suporte. Exato. Todos. Ana, e outra coisa que a gente estava falando, né? Que hoje em dia se fala muito em ecolalia, mas hoje a gente, quando vai abrindo, né, a mente e entendendo essa outra forma em relação à nomenclatura de processamento Gestalt de linguagem. Mas se a gente associa só aos casos de ecolalia, mas e quem não é falante? Também pode ser considerado o PGL, né, que é o processador Gestalt de linguagem? Ou só é para quem é falante? Não. Essa é uma boa pergunta também. A gente vai ver processadores Gestalt não falantes também. A questão é que a gente associa muito a fala, né? Então, como é que eu vou identificar que esse sujeito está se comunicando por ecolalia se ele não fala? Mas ele está ecoando em outras formas. Ele está ecoando na brincadeira. Então, por exemplo, ele pode estar fazendo as brincadeiras repetitivas com o mesmo objeto, sempre da mesma forma. Ele pode estar fazendo movimentos, né, corporais sempre da mesma forma, como a gente fala, né, a ecopraxia. São as ecolalias através de comportamentos, né? Essa criança ela vai estar provavelmente tentando cantarolar, a gente vai ver uma entonação, uma melodia.
ou a gente vai perceber aquela criança que parece que tá tendo um jargão, né? Parece que ele tá falando alguma coisa e a gente não entende. Mas não, ali é uma ecolalia que a gente não entendeu. A gente vai perceber essa criança cantarolando, a gente vai perceber se ela for uma usuária de comunicação alternativa, ela fazendo ecolalia no sistema. Então, às vezes eu pergunto, às vezes eu escuto assim, Ana, o meu paciente ele fica apertando sempre as mesmas teclas no sistema. Eu falo, não, ele tá ecoando. Ele tá usando ecolalia para comunicar, né? E acho que esse é um ponto legal de falar. Ecolalia tem função comunicativa. Então, se o seu paciente ou se o seu filho, ele tá usando ecolalia com você, ele tá se comunicando com você. Não ignore, não finja que não foi com você, né? Não tente acabar com esse tipo de comportamento, porque o que a gente quer é que ele comunique. E hoje essa é a forma dele comunicar. O que a gente precisa é dar suporte, a gente precisa dar mais ferramentas para que amplie esse repertório dele. Mas esse é o processo natural de desenvolvimento dele. É como se você quisesse... Se você não aceitar esse processo natural, é como se você falasse assim, olha, essa sua forma natural de existir não é aceita, não é bem aceita. E uma criança que recebe esse tipo de tratamento de tirar a ecolalia, é isso que ela está entendendo. Você não é bom o suficiente. E não é isso que a gente quer. Né? Todo mundo quer que esse paciente se comunique. Seja pelo sistema de CA, seja pela fala, seja por gestos, seja por símbolo, seja por olhar. Não sei, o que a gente quer é que ele se comunique. Ana, você poderia falar um pouquinho pra gente como trabalhar com esses pacientes falantes e não falantes? Ótimo. Bom, dentro das pesquisas, né, então, Berry e a Anne Peters, eles identificaram o que eram os processadores gestos de linguagem. Então, eles identificaram que existiam pessoas que aprendessem a comunicar por blocos e caminhos diferentes. A Margie Blank, ela publicou em 2012 o NLA, né? Primeira pesquisa dela, assim, falando, então, como que dá esse suporte para pessoas com processamento gesto de linguagem. Quando a gente está falando sobre ecolalia, no caso do processamento gesto, a gente não fala sobre intervenção, a gente não fala sobre funcional, a gente não usa esses termos porque a gente entende que é uma nova percepção de um olhar de um desenvolvimento. A NLA é como se fosse um caminho de dar esse suporte para essas pessoas. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, com pessoas... A gente tem alguns princípios que a gente precisa reger, né, a nossa intervenção. A gente não fala de intervenção, mas o suporte. Então, a gente precisa sempre focar na questão da regulação emocional e sensorial. Porque eu entendo quanto a regulação emocional, então, quanto essas emoções vão influenciar na minha comunicação. Se o meu paciente ele não estiver regulado o suficiente emocionalmente ou sensorialmente, ele não vai conseguir compreender e nem expressar a sua linguagem. Então, meu foco sempre é na regulação emocional e sensorial. Outro ponto é que eu sempre vou validar essa comunicação gestáltica, essa comunicação das ecolalias. Então, além de eu validar, eu vou dar suporte para que ele use mesmo comigo, porque uma vez que ele está usando, ele está se comunicando e eu vou expandindo, eu vou dando suporte para ir ampliando esse repertório. E o terceiro item é a gente focar nas fortalezas, né? Focar no que ele consegue, focar no que ele é bom, para que a gente aumente as oportunidades, para que a gente aumente a motivação em se comunicar. Então, existem aí os princípios, né, de seguir a liderança, focar no relacionamento. Então, a base para o nosso processo de suporte é o relacionamento. Confiança. Isso, então, para você se conectar com ele, exato, né? Porque o que a gente quer é conexão. Isso. Eu quero que ele confie em mim, eu quero que ele esteja regulado, eu quero que ele esteja engajado comigo. E essa conexão vai desenvolver, vai florescer a comunicação e a linguagem que a gente quer. Com as pessoas que são não falantes, a gente precisa pensar que ainda mais eles precisam de suporte. Então, sempre fazer essa análise. Mesmo aquele que é falante, ele consegue se comunicar na maioria do tempo? Ele consegue se comunicar com pessoas que não são do seu círculo? A fala dele é pelo menos 90% inteligível? Então, é de se avaliar. Agora, os não falantes, bom, a gente não tem como ficar esperando a fala, não é? Então, a gente vai trabalhar com comunicação alternativa, ainda mais. Só que aí eu porém, a comunicação alternativa de tudo que a gente sabe até aqui é dentro da linha analítica de linguagem. A gente precisa começar a entender que para processadores gestos de linguagem, e isso eu entendo que muitos deles são autistas, a comunicação alternativa para eles vai ser diferente também. Sim. Então, tudo que a gente aprendeu de novo cai por terra. Nós, enquanto profissionais, a gente tem que se entender de novo, se reinventar, entender melhor
como ser esse suporte, como buscar, né? Porque isso envolve raciocínio, isso envolve técnica. Lembra que a gente falou lá da linguagem? Eu preciso entender muito bem como funciona esse cérebro processando a linguagem para construir um sistema adequado para ele. E aí a gente vai seguindo a liderança e a conexão. Ana, você falou sobre o perfil analítico e falou sobre o perfil Gestalt de linguagem. Existe a possibilidade da pessoa ter um perfil misto? Existe, sim. O que as pesquisas dizem pra gente é que, normalmente, né, as crianças menores tendem a ser mistas, né? O que é isso? Essa criança, a gente fala que a linguagem ela é o contínuo. Esse sujeito, ele vai processar predominantemente mais a linguagem de uma forma analítica, juntando as palavrinhas. Mas vai ter no outro lado do contínuo aquele sujeito que vai processar a linguagem mais por ecolalias. Isso não quer dizer que não vai ter gente aqui no meio, né? Muito pelo contrário. Então, a pesquisa diz que, normalmente, as crianças menores de 0 a 36 meses são aquelas crianças que vão processar de uma forma mais gestáltica, ou seja, a entonação, a melodia, o cérebro vai processar melhor primeiro esse som. E elas vão se comunicar, elas vão tentar reproduzir essas melodias, essas entonações para se comunicar com a gente. O que não quer dizer que elas também não vão usar palavras isoladas para se comunicar. Então, é muito comum a gente no consultório ver aquela criança pequena. A gente não vai ver crianças maiores ou adultos ou adolescentes mistos, assim. Mas as pequenininhas, porque elas estão... O que acontece? Elas estão ganhando um repertório tão bem rápido que ela começa a processar a linguagem de uma outra forma também. Então, ela vai usando o que cabe melhor para ela, porque ela vai dando esse contexto. Então, uma vez onde ela estiver regulada, calma, regulada emocionalmente, a gente está dando suporte, ela vai conseguir se comunicar e ela vai buscando qual é a melhor ferramenta. Aqui eu vou usar uma palavra isolada, aqui eu vou usar uma ecolalia. Ela vai ganhando esse repertório conforme ela vai avançando. Então, a comunicação ela é um contínuo. Tem dias que eu vou estar bem, tem dias que eu vou estar regulada, que eu tenho suporte, eu tenho um parceiro que me dê esse suporte, eu vou conseguir me comunicar. Agora, por exemplo, se eu estou na escola, a professora não me valida, eu não tenho suporte de comunicação, a professora não entende o que eu estou dizendo, esse ambiente é cheio de barulho, é cheio de estímulos, eu não dou conta, eu sobrecarrego, aí foi lá o amiguinho e tirou o objeto da minha mão, pronto, eu não vou conseguir me comunicar nesse ambiente, eu não vou conseguir expressar tudo que eu tenho. Porque o meu cérebro ele vai estar focado em outras coisas, às vezes até em conseguir se manter no meio desse ambiente. Então, pode ser, muitas vezes, inclusive, que além do misto, essa criança ela vai ser o nível X dentro do ambiente com o parceiro e o nível outro X dentro do ambiente do parceiro. Porque esses ambientes precisam estar sempre dando suporte. A gente sabe que a vida não é assim. Vai ter ambientes e pessoas que vão dar suporte e vai ter ambientes que não vão dar, né? Pensando nessa questão do suporte, com um plano terapêutico adequado, a gente vai naturalmente dando suporte e esse indivíduo vai evoluindo dentro das fases, dos estágios. Sim. Quando ele alcança os 6, ele deixa de ser Gestalt? Não. Boa pergunta, não. Quando ele alcança o estágio 6, isso também não quer dizer que ele não vai precisar de intervenção, né? Porque, assim, eu, por exemplo, eu tenho um pequeno que ele está no estágio 6. Mas ele ainda precisa de suporte para fazer as suas colocações, ele precisa para a questão da compreensão social, ele precisa para as questões de narrativa. E não quer dizer que ele não dominou, ele já está dominando a gramática dele, ele já está explorando. Mas é uma criança ainda, está aprendendo a se comunicar. Então, vai ter alguns pontos que talvez ele vai precisar de suporte ainda. Não quer dizer que ele não avançou, né? Ele está lá no último estágio. Mas ele não vai deixar de ser processador Gestalt, porque, de novo, é o cérebro dele dessa forma. O que ele ganhou foi repertório. Hoje, ele vai usar o que é melhor para ele e onde ele der conta. Então, se ele estiver bem organizado, tiver ferramentas, ele vai usar as duas formas. O que a gente percebe é, conforme mais repertório eu tenho, menos ecolalia eu uso. Isso não quer dizer que talvez em um momento frustrante, um momento desafiador, um momento, né, ele não vá para as ecolalias. Não tem como a gente deixar de usar as ecolalias, né? A ecolalia faz parte desse ser humano, é natural. A gente faz ecolalia, que a gente faz muito menos. E detalhe, a gente é analítica. Agora, se talvez nós fôssemos gestálticos, e pode acontecer uma pessoa típica ser gestalt, né? Talvez eu usaria ecolalias. Se a gente parar para pensar, é capaz de a gente ter muito gestalt entre nós e a gente nem percebe. Eu tenho várias amigas que usam muito meme para se comunicar, músicas para se comunicar. Fala uma palavra, ela já lembra músicas inteiras, frases. Então, assim, quem garante que esse sujeito não é
diferente que esse Olha. sujeito não é um processamento Gesso. O que aconteceu é que esse sujeito, ele ganhou vocabulário, ele ganhou repertório e hoje ele tá aí se comunicando. Então, não tem como a gente olhar para trás e falar assim, será que ele era um processador Gesso hoje? Não, a gente não sabe, né? Então, o que a gente sabe é que precisa dar suporte. Olha, e Eu queria falar uma coisa em relação a isso. Ô, Ana, você falou, né, que eles, quando desorganizam, podem voltar, né? Então, pode ser que essa pessoa esteja no estágio 6, então ele se frustra, pode voltar para o 1, pode voltar para o 3, pode ficar oscilando, né? Aham. Tá, então, só para trazer essa informação, Pode né? sim. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque, assim, de novo, nosso olhar para a intervenção, ela é muito focado no que falta. Então, por exemplo, se a minha criança é estágio 6 e na minha sessão ela não dormiu bem, ela tá com questões gastrointestinais, a escola tá difícil, a inclusão, ela não tá conseguindo ser efetiva essa participação social dela, ela tá num ambiente que ela não tem suporte, ela tá tendo estresse o dia todo. E ela vem para terapia, talvez ela chegue estressada, sobrecarregada, desorganizada, né, sensorialmente, né, fisiologicamente, porque afinal não dormiu, às vezes não conseguiu nem ir no banheiro, quantas das nossas crianças não vai no banheiro, enfim, tem questões gastrointestinais. E aí ela tá passando um processo extremamente difícil, e aí o que a gente vê? A comunicação. Lá embaixo. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar para ela subir? Não. Eu vou trabalhar na base, porque eu preciso sempre consolidar a base. Porque o natural dela, a gente dando o estímulo natural dela, ela vai subir. Acontece é que se eu trabalhar o que falta, eu não consolido a base. Como é que você vai subir uma casa sem consolidar a base? Vai cair, não adianta. Então, é a gente consolidar a base. Então, pode acontecer. Se essa criança a gente vai trabalhando o todo e trabalhando a base, ela vai subindo. E é muito incrível, né? Porque você, mesmo na sessão, você trabalhando o estágio que ela está, ela pode ser estágio 3 e tá no 1, e você vai trabalhando esse estágio 1, e aí na mesma sessão ela volta. Né? Pode ser que volte ou não, mas aí já aconteceu comigo de voltar. E é muito engraçado isso, porque você vê ela retornando, sabe? Entrou no 1, foi pro 2, depois chegou no 3, ou então nem passou, pulou o 2 e foi pro 3. É porque você deu né? suporte ali, a regulação. Deu suporte e aconteceu isso comigo ontem. Daí é muito lindo de ver. Você se emociona, é muito lindo. Deixa eu aproveitar que a gente está falando em criança, em momento de não estar bem emocionalmente, né? E transitar entre os estágios por essa questão. E aí, lembrando das crianças não falantes, né? A questão dos estimes, das estereotipias e da ecopraxia. Ana, explica melhor como que a gente pode explicar a diferença entre os estimes e as estereotipias. As estereotipias, na verdade, e a ecopraxia. Então, normalmente, as ecopraxias, essa criança, ela está reproduzindo experiências vividas. Essas ecopraxias terão sempre os mesmos padrões de repetição. Para a gente conseguir identificar, porque, de novo, a gente está com muito olhar naquela questão, né, do patológico. Então, a gente vai ver as estereotipias. As estereotipias, o que são? São movimentos corporais para autorregulação. Já as ecopraxias, muitas vezes é uma forma de vivenciar novamente uma experiência. Então, são coisas distintas. Talvez no primeiro olhar, quando você não entende um todo, você não entende como esse sujeito está processando a linguagem, você vai falar, ele está estereotipando, mas não. Muitas vezes ele está encenando o momento da escola que ele viveu. Muitas vezes ele está reproduzindo o que a Peppa, o que ele viu no desenho. Muitas vezes ele está reproduzindo o que o pai fez com a mãe. Isso acontece. Então, para que você consiga de fato diferenciar, você tem que estar muito atenta ao todo dessa criança, atenta ao que se passa nessa família, atento ao que se passa na escola e principalmente como ele está processando a linguagem. Eu não estou dizendo que ela não vai ter estímulos para autorregular, ela vai, só que a frequência é diferente, a duração é diferente, os movimentos corporais são diferentes, a expressão facial desse sujeito é diferente, né? Então, existe uma comunicação multimodal junto com a ecopraxia que é diferente. E, normalmente, uma ecopraxia, ela tem ritmo e ela tem emoção. Então, a gente vai ver nessa criança reproduzindo uma entonação encadeada, uma melodia encadeada, um movimento encadeado. E dentro da estereotipia, não, dos estímulos, a gente já vê que é uma questão mais de autorregulatória, né? Então, a frequência é diferente, a forma também é diferente. É óbvio que, assim, para quem está ouvindo isso pela primeira vez, deve falar assim, tá, é igual, mas não é igual.
Conforme a gente vai vivenciando, a gente vai entendendo que são coisas diferentes. E a gente vai dando esse suporte, né? Eu acho que uma coisa que pode ilustrar bem, né? Que a gente até teve essa discussão também com a Carlinha um tempo atrás. Carlinha, um beijo. Carlinha, se estivesse acompanhando a gente. Que é nossa supervisora também, né? Que está acompanhando a gente nos casos de PGL. Que era justamente a discussão sobre isso. Mas o que é, Carlinha? Ajuda a gente a... Deixa mais claro, assim, desenhar. E eu lembro que depois, quando eu tava num atendimento... E ela é uma menina, assim, ela é louca por desenhos, assim, de YouTube que de chá, sabe? De bonequinho que toma chá, essas coisas. E quando você para pra observar, ela imita exatamente esses movimentos que é como se você estivesse assistindo a cena. Então, assim, isso ficou muito claro, né, pra mim, né? Que você assim, tá. Ficou bem didático. Então, talvez possa ajudar alguém também nesse sentido, né? Diferente. O que é muito habitual, que é muito comum entre todos os indivíduos, eu acho, dentro do espectro, é o lance do vídeo. Sim. Do celular. Né? Isso, de Todos voltar para eles. aquele trechinho, né? O meu filho faz desde sempre. E eu perguntei pra ele, filho, de novo, por quê? Porque eu gosto. Porque, mãe, é legal. Vou ver de novo. Só esse pedaço, eu gosto. Tudo bem. É isso. É isso, né? Porque, de novo, a gente tende sempre a buscar os porquês do que se passa na cabeça do outro. Bom, a gente não tá na cabeça do outro, né? Às vezes, esse passar traz uma emoção tão confortante pro teu filho que por que eu tenho que ficar te explicando por que aquilo me faz bem? Exato. Não faz muito sentido, né? Ou eu vou deixar de fazer algo que me faz bem porque você não vê sentido. Que eu gosto, né? E tá, tudo bem. Ora, e aí, como que a gente pode pensar, então, em maneiras, assim, positivas, né? De orientação para essa família, ou como essa família, ou os cuidadores, eles podem dar um suporte, né, positivo para os processadores Gestalt de linguagem, então. Ótimo. Acho que a primeira coisa é entendendo que a ecolalia comunica, que não tem nada de errado, que a ecolalia é um sinal claro e evidente que essa criança está processando linguagem, está adquirindo linguagem. Então, que bom que a sua criança está ecoando. A gente quer que ela ecoe mesmo, que ela tenha mais ecolalias. O segundo ponto é essa família, enfim, esse professor, esse profissional, ele validar isso como comunicação. Então, se a sua criança usou uma ecolalia com você, valide isso e dê contexto para ele, né? Sempre tenha em mãos uma forma em mãos, eu digo assim, no sentido de registrar essas ecolalias. Faça um dicionário dessas ecolalias para a gente tentar buscar os significados, porque não é a gente que vai dar o significado, é eles que dão o significado. Do estágio 1 ao estágio 2, essa criança ela vai usar muitas ecolalias com significados distintos. Não é o sentido literal. Então, quando ela está usando a ecolalia, muitas vezes não é aquilo que ela está querendo dizer para você. É a emoção que aquele enunciado trouxe. Então, às vezes eu falo para a professora lá no meio da atividade, que nem começou. Foi tão bom, mas acabou. A professora assim, mas não acabou nada? A gente nem começou. Mas ele talvez está falando assim, eu nem quero fazer essa atividade. E acabou. Então, o ideal é que as pessoas ao redor comecem a registrar essas ecolalias, qual é o contexto que essa criança está usando, com quem que ele está usando, qual é talvez o sentido que ela está dando naquele contexto. Então, com o dicionário, a gente começa a mapear para tentar entender qual é o significado que ele está dando. Depois desse mapeamento, a gente também, ao mesmo tempo, né, mas depois a gente começa a falar assim, vamos ajudar essa criança a usar esses enunciados dentro dos contextos para ir ampliando esse repertório. E aí, quando a gente começa a dar contexto, quando a gente começa a validar, a gente começa a ver assim, parece mágico, mas não é mágico, isso é terapia de linguagem. A gente começa a ver aquela criança que falava minimamente, ou nem respondia pra gente, ou nem olhava pra gente, ou ignorava a gente, porque não era a nossa língua, né? A partir do momento que a gente começa a validar, usar essas estratégias, a criança começa a fazer ela começa a avançar. Ela começa a querer conversar com a gente, ela começa a querer o nosso modelo, ela começa a querer reproduzir o que a gente está falando, ela começa a querer conversar. E aí que a gente fala assim, bingo, foi onde eu acertei. É onde que eu me conectei com ela. E aí começa a terapia dessa questão de modelar novos caminhos, novas formas de comunicar. É legal isso, porque a importância, né, desse dicionário, assim, desse olhar para ecolalia como de fato tem um significado comunicativo, porque um dos primeiros
pacientes assim que a gente atendeu, né, que veio pra gente até no intensivo, então ele ficou vários dias, ele era do interior do estado. A gente sempre traz esse exemplo porque é muito didático, assim. E ele passou vários dias com a gente na terapia intensiva, enfim. E ele chegava na frente do armário, e o armário que a gente guarda os brinquedos, né, dentro da sala, e ele fazia assim, ovos surpresa! Por quê? Tem um desenho animado, que é um dos desenhos favoritos dele, que quando abre, saem os brinquedos. Então, na verdade, o que ele queria era pedir pra gente abrir, porque ele queria o acesso aos brinquedos. Mas ele só chegava perto do armário e ficava, ovos surpresa! Obviamente que foi necessário entender todo esse contexto dele para que a gente conseguisse trabalhar com ele esse significado do abrir, enfim. E aí ele conseguir ir avançando, né, nessa ampliação de repertório. Mas é muito isso, assim, porque às vezes se a gente não tivesse esse entendimento, né, essa percepção, essa clareza, é só uma ecolalia, né? Não quer dizer nada. Ou ele só está falando o que ele viu num desenho, por exemplo. Mas era muito mais do que isso. Muito mais. Né? Era ele se colocando no mundo. E a importância da gente ter um parceiro de comunicação, né? O terapeuta, a família, que tenha esse olhar e que consiga validar isso naquele momento, porque a expressão dele, né, de tipo assim, você me entendeu, Me entendeu. né? Uhum. Ela conseguiu entender o que eu estava querendo dizer. Nossa, é impagável, assim, é imensurável. E esse é o processo terapêutico que a gente precisa construir, a confiança. Isso. Ela me entendeu, ela validou, eu posso confiar nela, ela não vai querer me mudar. Exato. Ela não vai me ignorar, ela não vai tentar fingir que não me ouviu. Ela me ouviu e ela vai validar. Então, começa a se construir talvez a maior estratégia, a melhor ferramenta, que é a conexão, a confiança. E é isso que a gente quer com as nossas crianças. Quando a gente fala conexão, é a confiança que a gente está falando. Então, a gente precisa trabalhar a confiança dentro do processo terapêutico com os nossos pacientes. Ele precisa saber que ele pode confiar em mim. Porque através da confiança a gente vai seguir os passos, né? Então, conexão é confiança. Essa confiança a gente pode trabalhar através de brincadeiras sensório-motoras, a gente pode trabalhar através de recursos sensoriais, a gente pode trabalhar com bonecos, a gente pode trabalhar com teatro, a gente pode trabalhar na água, a gente pode trabalhar no escuro com lanterna, a gente pode trabalhar isso de diversas formas, mas a confiança, ela precisa existir. Eu não vou me comunicar com alguém que eu não confio. Isso é fato. Então, eu preciso ser essa pessoa de confiança. Quantos insights maravilhosos. Eu estava aqui anotando várias coisas ao longo da conversa, porque a gente realmente... São temas muito importantes, né? Que mudam, assim, a nossa visão, né? Mas, assim, mais uma vez, a gente agora caminhando para o final, a gente quer mais uma vez agradecer a sua presença. Que pena, porque passou muito rápido, mas a gente vai se encontrar outras vezes, com certeza. A gente quer aqui de volta outras vezes, porque a gente não se cansa, né, de conversar e de aprender com você. É sempre especial demais. E, assim, vamos fechar. Eu queria agradecer de coração. Para além da sua presença, eu acho que tudo que você tem, e aqui eu peço licença para emoção, né? Porque eu acho, assim, que a gente queria agradecer por tudo que você vem construindo, né, na fonoaudiologia. A gente tem um lugar de fala como fonos, né, como colegas de profissão. Porque a gente é de uma leva ainda, né, de que era outra mentalidade, era, né, a fono, cada um no seu quadrado, digamos assim, muita competição. E eu acho que desde quando eu entrei na mentoria contigo, desde a primeira, né, do primeiro momento, da primeira aula da Ana, não tem como entrar e sair diferente. É impossível, é impossível. Recomendo a todo mundo que vive essa experiência. Porque transforma o nosso olhar clínico, né, no sentido de qualidade técnica, mas vai muito além. Porque a gente entende que existe uma fonoaudiologia melhor, né? A gente consegue transpor diversas barreiras, no sentido mesmo de conexão, de parceria, né? A comunidade Fonoconecta, né? A rede de abelhas aí, Isso, a colmeia. Literalmente conecta. Exatamente, a colmeia faz muita diferença, assim. E é lindo, né? A gente sempre tá nas redes sociais trocando, a gente desenvolveu uma amizade, mas eu acho que, para além disso, tudo que você vem plantando no coração de cada profissional a nível Brasil, né? Hoje a gente já consegue ver e colher muitos frutos, mas eu acho que vai ser uma plantação, assim, maravilhosa. Aí, a médio e longo prazo, não tenho dúvidas. Então, que você siga sendo, assim, realmente essa pessoa muito iluminada, né? Que não tem como estar num lugar e não transformar a vida de quem quer que seja que tenha esse contato contigo, né? Que se conecte contigo. E pra gente, assim, é um privilégio enorme caminhar junto.
Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E, nossa, é que todos esses passos, todas essas construções, ela é feita muito intencionalmente, mas também muito de ser um instrumento, né? Eu sempre me coloco como um instrumento de uma missão. É muito maior que eu, do que eu faço. É sobre as minhas colegas, é sobre a minha profissão, é sobre os desafios que eu tô lá no dia a dia com vocês. Eu sei como é difícil. Eu também vim de uma leva da fonoaudiologia onde não podia trocar, não podia compartilhar, a questão de competir com a colega. E eu pensei, não precisa ser dessa forma. Para que ser tão pesado? Para que eu tratar a minha colega dessa forma? Por que não ajudar? Se eu posso ajudar, por que não compartilhar? Por que não estender a mão? Por que a gente não crescer junto? Né? Eu acredito nisso, é o que eu vivo. Então, eu tenho certeza que se eu sou essa sementinha, né? Se hoje o Fono Conecta ele é tão lindo, é porque as fonos fazem o Fono Conecta, né? Eu sempre falo, o Fono Conecta é a fono que faz o Fono Conecta, é a conexão. Então, muito obrigada por vocês serem Fono Conectas, muito obrigada por esse espaço, muito obrigada por permitir eu aprender com vocês. É muito rico estar aqui hoje e que a gente possa estar juntas, levando mais e mais informação, mais e mais suporte para as famílias, para as pessoas que precisam, e que a gente siga sendo esse instrumento, né? De ponte, de conexão. E contem comigo. Muito obrigada. Quero voltar mais aqui. Obrigada.